Ah, tem alguém aí? Oi, senhor. Tudo bem? Tá. Então, não sei, tá todo mundo aí? Então, vocês conseguem. E tudo que envolve a Terra em si, né? Os fenômenos físicos, a geologia, a geomorfologia, o clima, cotidiano, né? Como, por exemplo, as estações do ano, a sucessão dos dias e das noites, e etc. Né? Tá, agora eu estou no 3G, não tá rolando? Tá, beleza, então vou ficar no 3G. Tá, então, e agora a gente começa a geografia humana, né? Então, a geografia, a prova da URGS, né, ela é dividida em... As questões de geografia, elas são divididas entre as questões de geografia física, as questões de geografia humana, e também tem as questões sobre atualidades e geopolítica, que a gente vai falar também. Mas isso é legal de ficar ligado, né? De tu ficar ligado sobre os acontecimentos que estão rolando ao longo do ano. Então, para te ficar ligado, né, tu pode acompanhar os jornais, etc., as revistas e por aí vai. Mas eu gosto bastante de dois sites de notícias. Tá? O primeiro é o Opera Mundi. operamundi.uol.br, eu acho, .com.br, que daí fala sobre as notícias mundiais, né, como o próprio nome já diz, Opera Mundi. E tem um outro, o Brasil de Fato também, que é um site que tu consegue ficar por dentro das notícias do Brasil, né? Brasil de Fato. Ah, professor, mas eu assino a Veja, tá? Tudo bem, pode continuar assinando a Veja. Mas, enfim, eu não gosto da Veja. A Veja, ela é muito sensacionalista, eu acho, né? A folha da revista é ruim, não serve nem para limpar cocô de bicho, né? Porque é uma folha mais plastificada e tal, então ela não absorve, né? Enfim. Eu gosto de ler o Zero Hora. Ah, perfeito, continuo lendo o Zero Hora. Perfeito também não, né? Mas, enfim, eu gosto bastante desses dois sites. Tá? E esse aqui é muito bom também, porque ele dá uma notícia, né? E a notícia é trabalhada ali em 2, 3 parágrafos, né? Não é uma coisa que se estende muito como outras plataformas de notícia fazem, né? Então, para ti que é vestibulando, ou não tem vontade ou não tem tempo, né? Então, às vezes é bom tu, né, acessar. Mas a gente vai falar também sobre geopolítica, sobre o que está acontecendo no mundo ao longo do curso, tá? E como, por exemplo, conflitos no Oriente Médio, Israel, Palestina, enfim, Mianmar, né, a guerra civil em Mianmar, a África do Sul agora também, né, enfim, é legal de tu acompanhar as notícias do que está acontecendo. Certo? Dúvidas, angústias, lamentações, objeções? Tá, acho que está tudo certo. Não dei nenhum conteúdo até agora, pelo menos.
Deixa eu tomar uma água aqui. Tá. Então, o primeiro conteúdo que a gente vai trabalhar aqui é demografia. Tá? Demografia, o que significa? Demo significa povo e grafia significa escrita, né? Então, é a escrita de um povo, é a descrição de um povo, né? E o que isso engloba? A gente vai trabalhar como o comportamento dos povos, né? Como eles se movimentam de um lugar para o outro, né? A demografia trabalha as transformações que acontecem nos povos, né? Se a população está diminuindo, está aumentando, a dinâmica geral da população, né? O crescimento da população, os impactos que isso tem e as causas e as consequências desse crescimento, né? Ou desse decrescimento da população. Muito bem. A demografia muitas vezes acaba utilizando elementos estatísticos, né, elementos quantitativos de quantidade, né, então dados, enfim, estatísticas para fazer esse estudo, né? Então, normalmente nas questões de demografia na tua prova, tu vai encontrar ali algum gráfico de dados sobre o crescimento, sobre o decaimento, né, o declínio da população, a porcentagem da população, então tem muitos elementos estatísticos, matemáticos que tu vai encontrar aqui na parte de demografia da tua prova. Perfeito? Tá. E no Brasil, quem faz o recolhimento desses dados é o IBGE. Né? Inclusive, era para ter censo. Eu acho que eu já falei isso para vocês, né? Era para ter censo em 2020, né? E não teve censo por causa da pandemia. E 2021 era para ser feito o censo, mas daí o governo bloqueou, né? Enfim, não vai ter dinheiro para fazer o censo, né? Porque o censo ele tem que ser feito num curto espaço de tempo ali de 3 meses, porque se for feito além desse tempo aí, os dados não vão mais ter significado, né? Então, por isso que os dados têm que ser recolhidos em um curto espaço de tempo para serem analisados e transmitidos, né? Enfim. E muita gente também, com a pandemia, provavelmente não vai querer receber os fiscais do IBGE na sua casa para responder um questionário de perguntas, né? Então, vamos esperar, né? Ano que vem, de repente, 2022, né? Acho que acaba o mandato ali do senhor hospitalizado, né? Enfim. A primeira coisa que a gente vai falar, então, sobre demografia então, eu leio o que vocês falam e eu me perco um pouco, tá? Mas, enfim, podem continuar apostando. Então, a primeira coisa que a gente vai falar sobre demografia são sobre as teorias demográficas, tá? Então, se eu escrever de verde, será que fica ruim? Teorias, acho que fica, né? Fica ruim. Fica ruim, já vi aqui. Então, eu vou me conter no vermelho, no preto e no azul. Tá? Dava para ver de verde? Bom, depois, então, teorias demográficas. Tá? Se eu estiver fazendo a letra muito pequena, você tem um alô aí que eu aumento um pouco. Tá de boa? Show. Então, as teorias demográficas é justamente para explicar a dinâmica geral da população. Se a população está crescendo, se a população está diminuindo, qual são os impactos que esse crescimento da população
gera ou quais os impactos que o declínio da população gera, quais as causas desse declínio da população, por que está acontecendo isso? Está nascendo mais gente? Está morrendo menos gente? Está morrendo mais gente? Está nascendo menos gente? O que está acontecendo? E as causas, né, e as consequências disso. Se nascer menos gente, o que vai impactar? Se morrer mais gente, o que impacta nisso? Né? Então, essas teorias para explicar a dinâmica geral da população como um todo. Tá? A primeira teoria que a gente tem é a teoria malthusiana. Malthusiana. Tá? Ela foi proposta lá pelo Thomas Malthus, no livro... como é que é o nome do livro? Ensaio Geral da População é o nome do livro, que ele escreveu em 1798. Vou botar aqui, ó, 1798. Então, o que está acontecendo lá em mil? Aqui fica meio ruim de ver, né? Por causa da luz, fica estourado, né? Mas, enfim, qualquer coisa vocês vão falando aí. Então, o que está acontecendo em 1798? Tá? Está acontecendo a Revolução Industrial na Inglaterra ainda. Tá? Então, o Thomas Malthus, ele era inglês, né? E a primeira Revolução Industrial começou a ocorrer ali em 1750, 1780, né? Teve o auge dela em 1780. Então, a teoria do Malthus é muito baseada no que ele viu na década anterior dele escrever esse livro dele, da Ensaio Geral sobre a População. Tá? Então, 1798 está acontecendo aqui, ó, vou botar aqui verde, então, já que estava dando para ver, a Revolução Industrial. Então, o contexto que ele escreve essa teoria dele é um contexto totalmente diferente da sociedade que a gente tem hoje em dia, por exemplo. Tá? Então, por favor, a gente pode julgar o Malthus e tal, pode falar se ele estava certo ou ele estava errado, mas, né, ele escreveu isso num tempo totalmente diferente. Tudo bem até aqui, tá entendendo? A internet está boa, a letra está boa, o tamanho da letra está boa, a forma da letra está boa. Tá. Vocês estão gostando mais da aula assim ou preferem slide? Assim, né? Assim é bem mais legal, né? Tá ótimo, senhor. Tá, beleza. Eu demorei um pouco para conseguir o quadro, mas, enfim, agora, né? Então, provavelmente, a gente vai sempre fazer assim até até que consigamos nos reunir pessoalmente, tá? Então, a teoria do Malthus, ela vai falar o quê? Que a população vai crescer em PG, ó, a população, então, população POP cresce em PG, e os alimentos, a comida, vão crescer em PA. Professor, o que é isso? Eu não sei matemática, me explica. Vou te explicar. Ó. A população vai crescer em PG. O que isso significa? Peraí. Então, a população vai crescer em PG. Né? Então, a população vai crescer em PG. 2, né? 4, 8, 16, 32 e por aí vai. Tá? Então, isso é o PG, né? Vai, digamos, dobrando o último número, né? 2, 4, né? 4, 8, 8, 16, 16, 32, 32, 64 e eu não sei mais matemática, fica por isso mesmo. Tá? E os alimentos vão crescer em PA. Então, 2, 4, 6, 8. O que o Malthus está querendo dizer com isso? Veja bem, vocês entenderam, né? População cresce em PG, alimentos em PA. Né? PG 2, 4, 8, 16, PA, né? Os alimentos 2, 4, 6, 8. Tá? O que o Malthus está querendo dizer com isso? Quando tiverem 2 bilhões de pessoas no mundo, vai ter alimento para alimentar 2 bilhões de pessoas no mundo. Quando tiver 4 bilhões de pessoas no mundo, vai ter alimento para alimentar 4 bilhões de pessoas no mundo. Quando tiver
8 bilhões de pessoas no mundo, só vai ter alimento para alimentar 6 bilhões de pessoas no mundo. 2 bilhões de pessoas vão passar fome. Quando tiverem 16 bilhões de pessoas no mundo, só vai ter alimento para alimentar 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, isso aqui, a teoria do Malthus, né, ele fala sobre a fome. Né? Então, isso aqui, o crescimento da população para o Malthus vai gerar fome. Tá? É importante falar isso. O crescimento da população para o Malthus gera fome. Por quê? Porque não vai ter alimento para todo mundo, tá? Segundo o Malthus. Então, o que acontece? Qual a solução para o Malthus? Vamos botar aqui, ó, solução. Solução, né? Solução. Vamos fazer assim. Peraí. Solução. Qual os recursos naturais são limitados para poder alimentar Os recursos naturais são limitados para poder alimentar todos, então, basicamente. Sim, os recursos naturais, eles são limitados, né? Então, por exemplo, na época do Malthus, durante a primeira Revolução Industrial, tu conseguia produzir alimentos para alimentar as 2 bilhões de pessoas. Quando a população dobra e vai para 4, tu ainda consegue alimentar. Mas se a população fosse para 8 bilhões de pessoas, por exemplo, só ia ter tecnologia, só ia ter capital humano para alimentar 6 bilhões de pessoas. Isso para o Malthus, tá? Mas a gente já vai ver os equívocos que tem nessa teoria, tá? Então, a solução para o Malthus, né, isso gerava fome, né? O crescimento da população para o Malthus gerava fome, tá? Então, a solução para o Malthus, o que é? É o controle populacional. Controle populacional. Se dá através do quê? Como é que se dá esse controle populacional? Casamento tardio. Vou botar aqui uma. Casamento tardio e diminuição dos salários, mais o aumento do preço dos alimentos. Então, o Malthus ele propõe o quê? Solução para combater a fome e combater o crescimento da população. Tá? Ele fala que tem que ter o controle populacional. Se dá através do casamento tardio, né? O aumento do preço dos alimentos. Aqui, ó, deixa eu botar aqui outra coisa. Aqui, ó. Desculpa. É isso, ó. O aumento do preço dos alimentos e a diminuição dos salários. Por quê? O que acontece? O casamento tardio, tá? Casamento tardio. E, calma, é isso. Basicamente isso, Pablo, mas a gente já vai falar disso, tá? Então, ó, as pessoas, lembrando, na Revolução Industrial, lá em 1798, elas casavam muito jovens, casavam, sei lá, com 12 anos, 13 anos, 14 anos, né? Então, a adolescência, as pessoas não tinham adolescência, porque não se considerava, naquela época, não considerava que os jovens tinham, tipo, ou tu era criança ou tu era adulto, naquela época. Tu não tinha adolescência. Tá? A adolescência, ela só foi, enfim, aceita e descoberta, digamos assim, pelos psicólogos, psiquiatras, enfim, pela sociedade, com um livro que o nome é O Apanhador no Campo de Centeio, que foi um guri que estava na transição ali
da vida jovem ali, de criança para a vida adulta, e ele, enfim, tinha uma série de problemas, questionamentos, né? Enfim, tu que está nessa passagem aí, né? Enfim, acho que tu já passou, né? Provavelmente as pessoas aqui têm mais de 18 anos, mas enfim, tu que já foi um adolescente, tu sabe das dúvidas, das angústias que tu tem, né? Das inseguranças que tu não tem quando tu é criança e tu não tem também depois que tu cresce, né? Porque, enfim, já fica calejado de algumas coisas ali, né? Sei lá, as dores do amor, sei lá, as inseguranças com a primeira relação sexual, enfim. Enfim. Então, não se considerava que se tinha esse período de transição entre a vida de criança ali, a vida juvenil, digamos assim, para a vida adulta. E daí, através desse livro ali, O Apanhador no Campo de Centeio, que foi escrito por um adolescente que, pô, né, se pá, né, tem essa fase de transição aí, não sei. Enfim, então as pessoas durante a primeira Revolução Industrial, lá 1700 alguma coisa, 1800, elas se casavam muito jovens. Tá? Então, e elas já se constituíam família e etc. Então, só que, enfim, elas se casavam muito jovens e tinham filhos muito jovens. Então, as gurias com 14, 16 anos já tinham filho, né? Já tinham, sei lá, 2 filhos, provavelmente. Então, com o casamento tardio proposto pelo Malthus, aquela guria, aquele casal que tem, sei lá, 13 anos, 16 anos, eles casando mais tarde, eles vão ter menos tempo para copular, né, para transar e ter filho, diferente, né, deles ali, porque também tem a questão do sexo antes do casamento, né? Enfim, só podia transar depois de casar, né? Então, tendo um casamento mais tardio, tu ia contribuir para que esses casais tivessem menos filhos, tá certo? Estão entendendo a lógica? Porque eles vão ter menos tempo para transar, né? Então, se tu casar com 14, tu vai ficar dos 14, sei lá, 24 anos ali transando e tendo filho para caralho, né? Agora, se tu casar um pouco depois, com 20, por exemplo, aqueles filhos que tu teve entre os teus 14 e os teus 20, esses filhos não vão ter, né? Então, é muito mais fácil de tu ter filho logo depois, naquela época. Era mais fácil ter filho logo depois que tu casava, porque, enfim, tu nunca tinha transado, tava afim, tava com os hormônios à flor da pele ali, e depois, conforme tu vai ficando mais velho, né? Os hormônios vão diminuindo um pouco, tu não vai ficando tão taradão, assim, né? Enfim, tô falando muita besteira também, mas, enfim. É mais ou menos isso. Estão entendendo? Tá? E a diminuição dos salários e o aumento do preço dos alimentos para o Malthus faria com que as famílias tivessem um planejamento familiar maior, justamente para evitar ter muitos filhos. Porque tu recebendo, sei lá, um salário de R$ 1.000 e o preço dos alimentos, sei lá, estando como estão hoje, tá? Tu consegue alimentar, vamos supor, 4 integrantes da tua família. Tá? Agora, se tu diminuir o salário e aumentar o preço dos alimentos, ao invés de tu conseguir alimentar 4 pessoas, tu só vai conseguir alimentar 3. Então, faz com que tu tenha um planejamento familiar maior e tu tenha menos filhos. Com essa lógica aqui, diminuindo o salário e aumentando o preço dos alimentos. Isso para o mal, tá? Para combater a fome. A solução para o crescimento populacional, a solução para a fome. Vocês estão entendendo? Tá tudo certo aí? Deixa eu ver o chat aqui. Tá tranquilo, senhor. Tá, beleza, então. Qualquer dúvida, angústia, lamentação aí, se pronunciem, por favor. Tá? Então, basicamente, o que é a teoria do mal? O crescimento da população gera fome. Qual a forma de combater isso? Controle populacional, que se dá dessa forma aqui, tá certo?
O Malthus, inclusive, ele vai falar no livro dele, esse ensaio geral da população de 1798, ele vai falar que a miséria, que o desemprego é bom porque vai reequilibrar a população. Quem é miserável, quem está desempregado, é ruim para a sociedade. É um peso para a sociedade, é um fardo para a sociedade. Essas pessoas, se elas morrerem, é bom para a população, porque vai reequilibrar a dinâmica populacional. As pessoas pobres, miseráveis, desprezíveis, nojentas, desempregadas, têm mais é que morrer. Malthus falando, né? Então tem mais é que morrer, porque vai reequilibrar a população. Essas pessoas vão morrer, beleza, vai ter alimento agora para alimentar a gente que é rico, que é bacana, é chique, gosta de vinho, lê bons livros e etc. Enfim. Entendido? Deixa eu ver o que vocês falaram no chat aqui. Muito bem. Ele era das classes dominantes. Ele era um filho de aristocrata, ligado à burguesia inglesa e tudo mais, né? E, obviamente, se ele está publicando um livro, ensaio geral da população em 1798, pobre é que ele não era, né? Ele era uma pessoa abonada. Né? Tipo, escrever livro em 1790 era tipo tu ter uma rede, uma emissora de TV hoje em dia. É tipo isso, tá? Mesmo patamar, assim, tá? Para vocês terem uma noção. Muito bem. Isso daqui, então, faz com que as pessoas tenham menos filhos, né? Menos crescimento populacional. O Malthus estava certo na teoria dele? O que vocês acham? O Malthus. Parece até o Paulo Guedes, né? Que ele falou, os aposentados, eu não lembro o que ele falou, mas era alguma coisa dos, os aposentados têm que morrer, é bom a pandemia porque vai reequilibrar a população, mais ou menos nessa panca aí. Bom, o Malthus, ele não estava correto, tá? Por que o Malthus ele não estava correto? Porque ele não previu os avanços tecnológicos. Peraí. Vocês estão falando aqui, né? Eu não espero, né? Porque as pessoas resolverem... Porque para as pessoas resolverem isso leva muito tempo. Agora as pessoas com filhos iam se ferrar igual, exato. Não acho certo, mas no mundo que estamos hoje parece a teoria dele. Tá, mas o Malthus escreveu isso em 1798, tá? E assim, para te reequilibrar. Bom, a gente vai falar de outras teorias, enfim. Tá. Exato, o problema é a distribuição de alimentos, não produzir mais alimentos, né? Enfim. Mas o Malthus, ele não previu, vou falar disso agora, o Malthus, ele não previu os avanços tecnológicos que iam acontecer nas sociedades e que ia acontecer. Um exemplo disso é a modernização da agricultura. Tá? Então, eu vou botar aqui. Precisa escrever que o Malthus estava errado? Acho que não precisa, vamos deixar só a teoria ali. Então, o Malthus estava errado porque ele não previu os avanços tecnológicos que aconteceriam nas sociedades posteriores a ele, posterior à primeira Revolução Industrial. Então, um exemplo disso é a modernização da agricultura. Né? Hoje em dia, a gente consegue produzir muitos alimentos, porque a gente tem defensivos agrícolas, tem insumos, tem insumos para adubar o solo, para tornar aquele solo mais rico. A gente tem maquinário agrícola que consegue colher e plantar muitos alimentos em pouco tempo, né? Enfim, isso é um avanço tecnológico. Tá? Gostando ou não gostando, é um avanço tecnológico que permite que a gente consiga produzir em grandes escalas os alimentos. Tá? Então, hoje em dia, para vocês terem uma noção, tá? Em quantos bilhões de pessoas nós somos no mundo hoje? A gente em quase 8 bilhões, né? Entre 7 bilhões e meio, 8 bilhões, né? Entre 7 e 8 bilhões de pessoas no mundo. Tá? Entre 7 e 8 bilhões de pessoas no mundo. E a gente produz alimento para alimentar 14 bilhões de pessoas no mundo. Então, é o dobro, né?
estima-se que é de 10 a 14 bilhões de pessoas a gente conseguiria alimentar hoje no mundo, baseado no que a gente produz. Então, a gente produz muito mais alimento. Desculpa, estou com soluço, deixa eu tomar mais. Então, a gente produz muito mais alimento do que a gente conseguiria comer. Tá? Então, a gente produz muito mais alimento do que a gente consegue comer. A gente... exato. Então, a gente é em 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas no mundo. A gente produz alimento para 10 a 14 bilhões de pessoas no mundo. Quase o dobro. Então, a gente conseguiria... E olha só, e os números de famintos no mundo, segundo a ONU, é uma estimativa, é de 1 bilhão, é de quase 1 bilhão. Então, a gente está em 8 bilhões de pessoas no mundo, a gente produz alimentos para o dobro quase delas, né? E, no entanto, tem 1 bilhão de pessoas no mundo que morre subnutrida e não tem acesso ao alimento. Qual que é o problema disso? A gente tem que produzir mais alimento? Bom, a gente tem que distribuir melhor os alimentos. Tá? Então, graças aos avanços tecnológicos, a modernização da agricultura, a gente consegue produzir muito. Mas esses alimentos não são distribuídos igualmente, por causa do preço, por causa das diferenças dos países, diferenças regionais, etc. Deixa eu ler aqui, ó, que vocês falaram um monte de coisa aqui, ó. O problema é a distribuição, não a produção, exato. Não é nem que tem gente que come mais, é comida que vai para o lixo, exatamente, porque, por exemplo, tu é um produtor de tomate, tá? Daí tu produz tomate lá e tu estipula que tu consiga vender o tomate a um preço X. Se no final do ano tiver muita gente que produziu tomate, esse preço vai baixar. Então, tu não vai conseguir, às vezes os agricultores eles têm um investimento muito grande e não conseguem vender pelo preço que eles estipulam, tá? E daí eles acabam, pô, não vou vender, então tá. Então eles pegam e jogam a comida, sei lá, na estrada mesmo e tal. Né? Enfim, todo ano tu vê isso, tu vê algum safra de alguma coisa que é jogada fora por causa do baixo preço. Né? Então é um problema de distribuição e de acesso aos alimentos, né? Botar o preço dos alimentos num valor acessível. Deixa eu ver aqui. No entanto, a maioria vai para o lixo, infelizmente. Foda pensar nisso e saber que tem gente que passa fome, mal distribuído. Só aí num cenário de pós-feira, por exemplo, muitos alimentos no chão, descartados indo para o lixo. Exato. Porque o ser humano prefere a esmola do que a justiça social. A justiça social de todos no mesmo patamar. Esmola, isso. Exato. Então, sim, esse negócio da feira ali, o Zafari também, essas redes de mercado, não, enfim, eles jogam fora alimento todo dia e tal, né? Dono de restaurante, né? Daí teve até aquela célebre frase do nosso senador que foi eletrocutado, né? Não sei se vocês sabem, do Lazier, que tomou um choque lá, ai, 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 virou meme, né? Ele teve uma frase no Jornal do Almoço, quando ele era comentarista político do Jornal do Almoço, né? Porra, saudades do Lazier, velho. Pô, saudades do Lazier. Porque hoje é o Paulo Germano e o Túlio Newman comentando o Jornal do Almoço. Antigamente é o Paulo Santana, o Lazier Martins, era muito melhor antigamente, tá? Mas enfim. E o Lazier Martins, no Jornal do Almoço, ele falou como resolver o problema da fome. Né? Daí ele trouxe lá o número de obesos que tinha, por exemplo, no Rio Grande do Sul, número de obesos, pessoas acima do peso no Rio Grande do Sul. E daí trouxe o número de famintos no Rio Grande do Sul. Daí a opinião dele era de que os obesos tinham que comer menos, deixar um pouco da comida e ir lá e dar para um mendigo, por exemplo.
essa era a solução do cara que é senador pelo Rio Grande do Sul para o problema da fome, velho. O gordo dá com um pouco da comida para o mendigo. Essa era a solução dele. Eu vou mandar para vocês. Não sei se enfim, algum fiscal podia me chamar aí no WhatsApp e tal, e eu mando esse vídeo para vocês. E aí, enfim, né, saiu vários memes aí, mas enfim, é trágico, né? Tá. Até em filmes ou animações, tu vê os restaurantes colocando comida fora e algum morador de rua indo pegar e os caras, os donos do restaurante, expulsando eles. Exatamente, é isso que acontece. Né? Tudo bem, tem todo o que o dono do restaurante, se o cara tiver uma intoxicação alimentar, o cara pode processar o dono do restaurante, mas enfim, cara, o mendigo não vai ter dinheiro para processar o dono do restaurante também. Mas tudo bem, eu também entendo os donos dos restaurantes não darem comida para os outros, e também não é assim que se soluciona o problema da fome no mundo, né? É a distribuição, é deixar os alimentos num preço acessível para que todo mundo consiga comprar o seu próprio dinheiro, né, com a sua própria autonomia, e não depender de um dono do restaurante para fazer a próxima refeição. Né? Eu, pelo menos, penso assim. Enfim, tem um filme que é muito bom, que eu acho muito bom, mas é meio tosquinho também, que é The Purge, né? A Purga, alguma coisa assim. Vocês já ouviram falar? É um suspense, um terror, assim. Que daí o que acontece? Cara, isso aí, esse filme é a teoria malthusiana. Na prática, no filme, né? Não é na prática, nas artes. Então, esse filme, ele fala... O que ele fala mesmo? É um dia só, um dia no ano, tá? Que tu pode cometer crimes livremente. Noite de crime, exato. É uma noite, passam 12 horas, se eu não me engano, que tu pode cometer qualquer crime. Né? E daí o que acontece? Os ricos, os ricos são tratados meio como psicopata, né? Então tem muito rico lá que sai, que compra arma, e compra canhão, compra blindado e sai para matar vacilão na rua, né? Então tem muitas pessoas que psicopata que saem para matar e tal, e a população mais pobre, alguns da população mais pobre, eles vão saquear alguma coisa, algum estabelecimento e tal. E daí tem a discrepância dos ricos e dos pobres, porque os ricos eles conseguem se proteger mais, porque eles investem em sistema de alarme, sistema de proteção, sistema de não sei o quê, de lock nas casas, colocam ferro nas janelas, nas portas e tal, esse sistema de segurança top. As grandes empresas de segurança vendem isso e lucram exorbitantemente, né? E a população mais pobre, que não tem acesso a isso, é refém desse dia de purgatório aí, dessa noite de crime. Né? Então, a galera vai, os ricos vão na periferia matar a galera mais pobre justamente por sede de sangue, assim, é uma coisa meio psicopata. Vale a pena ver, legal, assim. Mas é triste também, né? Enfim. Tem lei para tá, noite de crime no filme, os ricos têm por aí. Tá, então eles gostam de terror ou suspense, tá? Então, a teoria malthusiana, ela não previu os avanços tecnológicos, por isso teoria neo-malthusiana. Teoria neo-malthusiana, que foi proposta ali no século XX, né, no período um pouco século XX.
tá? Então, basicamente, gerar miséria. Então, de novo, 3G não está aguentando. Tá bombando aí para vocês? Alô, alguém fala alguma coisa aí, por favor? Professor, a imagem está um pouco travada. Tá travada? Vão avisando aí se voltar. Voltou aí? Tá rolando agora? Mais ou menos. Tá, deixa eu ver. Voltou, tá. Então, a teoria neomalthusiana tá, a teoria neomalthusiana, ela vai falar que o crescimento da população vai gerar miséria, tá? Então, sempre nas teorias malthusianas, elas vão falar que o crescimento da população vai gerar alguma coisa ruim, tá? Se a população cresce, vai gerar algum problema, tá? Por que o crescimento da população vai gerar miséria aqui? Porque com o aumento da população, tá? Vai gerar a diminuição da renda do PIB Então, olha só, o aumento da população vai gerar diminuição da renda ou do PIB per capita na população, na economia do país. Então, isso aqui vai gerar o subdesenvolvimento. Vai gerar o subdesenvolvimento de um país, tá certo? Então, crescendo a população, aumentando o número da população, vai gerar uma menor renda per capita. Então, o que acontece? Vamos supor que aqui nessa sala a gente está em 10 pessoas. Todo mundo tem 10 reais, né? A gente junta esses 10 reais, cada um vai ficar com 10 reais. Isso é a renda per capita. Só que o que acontece? Tá, eu já vou falar disso. Tá? Então, é isso. Tá? Qual a solução para o neomalthusianismo? Solução aqui, ó. Qual a solução para combater o crescimento da população? Tá? Então, né, no século XX, de novo, se via que os países pobres eram os que mais tinham crescimento populacional. Então, se achava isso,
que o crescimento da população gerava miséria, porque a maior parte dos países pobres tinham um alto crescimento da população. Tá? Então, o aumento da população gerava uma menor renda per capita do país, que levava o país a ser subdesenvolvido, certo? Certo, muito bem. Solução para isso. Solução para toda a teoria neomalthusiana, basicamente, é o controle populacional. Tá? Controle populacional. Que se dá através de que forma o controle populacional? Se dá através dos métodos contraceptivos. Precisa botar aqui? Vamos botar aqui, ó. Métodos contraceptivos, tá? Então, pílula do dia seguinte, camisinha, aquele remédio que normalmente as mulheres tomam, anticoncepcional, enfim, tá? E medidas governamentais. Medidas ou políticas governamentais, porque muitas vezes é o próprio governo, né, o próprio Estado, que vai investir nos métodos contraceptivos e vai espalhar esses métodos contraceptivos. Né? Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem o SUS, que é um órgão, digamos, né, do governo, né, um sistema de saúde do governo, que ele investe em métodos contraceptivos. Então, ele distribui camisinha, distribui pílula do dia seguinte, justamente para não haver um crescimento demasiado da população, para que o país não fique numa situação de miséria. Claro, também tem o lance das doenças sexualmente transmissíveis, né? Por isso que o SUS distribui camisinha, né? Porque a cura de uma doença sexualmente transmissível é muito mais cara do que tu distribuir camisinha, né? Então, tem isso, né? O lance de gravidez na adolescência, que é um problema, né? O lance de estrutura familiar e etc. Né? Então, por isso que o SUS também investe nisso tudo. Guilherme. Tá, olha, Guilherme, eu já vou falar disso aí, literalmente. Tá, eu já vou falar. Então, eu já vou falar. Então, tá, métodos contraceptivos ali. Tá. Solução contraproporcional, métodos contraceptivos e medidas governamentais. A teoria neomalthusiana, ela está correta ou está errada? Deixa eu ficar desse lado aqui. O que vocês acham? Então, a teoria agora está mais próxima, tá? Mas olha só, a teoria neomalthusiana, ela também está equivocada. Porque populacional que vai fazer com que ele esteja numa situação de miséria ou de subdesenvolvimento. Tá? E não é isso que acontece. Quanto maior a população, menor a renda per capita ou menor o PIB per capita. Tá, beleza, menor a renda per capita. Mas se um país tiver uma alta população, uma alta renda per capita, por exemplo, é sinônimo de que é um país desenvolvido? Não, não é sinônimo. Tá? Porque, olha só, os Estados Unidos, por exemplo, é um país rico, é um país desenvolvido, é um país que tem um crescimento populacional ok até, e é um país que tem um alto PIB per capita. No entanto, a população em situação de miséria nos Estados Unidos é uma das maiores do mundo. Tá? A população de mendigos, de sem teto, né? de pessoas subnutridas também não. Mas, enfim, as pessoas em situação de miséria nos Estados Unidos é grandíssimo. Né? Porque o que acontece? Essa teoria neomalthusiana, ela não prevê a concentração de renda da população. Então, por exemplo, eu estava falando aqui,
A renda per capita, o que é? A gente pegar os R$ 10 de cada um aqui da sala e dividir igualmente. Isso é a renda per capita. Tá? Só que o que acontece? Vai ter uma pessoa, eu, por exemplo, eu tenho mais do que R$ 10 aqui. Tá? Vamos supor, eu tenho R$ 1.000. Tá? Então, a nossa renda per capita, ela aumenta. Né? Se você tem, sei lá, R$ 10, vamos supor, R$ 2.000 ao todo juntando o dinheiro de todo mundo aqui da sala. Tá? A renda per capita daí seria 2.000 dividido por 10, corta um zero, vai dar R$ 200 para cada um. Só que o que acontece? Eu tenho R$ 1.000. Esses R$ 1.000 são meus. Eu é que concentro a renda. Se vocês têm R$ 10, o problema é de vocês. Vai ter gente que vai ter R$ 10, vai ter gente que vai ter 20, vai ter gente que vai ter 3. Tá? Então, essa teoria não prevê a concentração de renda. Então, não é por um país ter um alto PIB per capita, né, pegar o PIB e dividir igualmente, que vai ser um país desenvolvido, vai ser um país sem pobreza, vai ser um país sem miséria. Então, isso não é sinônimo, por favor. Tá? Então, deu para entender isso? Que não é por um país ter uma alta renda per capita, um alto PIB, né, que vai fazer com que ele seja desenvolvido. Tá? Muito bem, então. Então, essa teoria, tá, não leva em consideração a concentração de renda, por isso está equivocada. Tá? Posso apagar o quadro? Eu tenho um outro quadro também, mas daí eu tenho que movimentar um pouco. Tá, vou movimentar aqui. Hoje o barulho está tecnológico, hein? Deixa eu botar um pouco mais para frente aqui. Aí, fechou. Então, número 3. Tem tempo ainda? Tem ainda 10h30. Número 3. Tá? Então, deu para entender tudo certinho, nenhuma dúvida, nenhuma angústia, nenhuma lamentação, tudo ok? Tá? Vamos lá, então. Número 3, teoria. Vou botar mais para cima. Reformista. Número 3, reformista. Essa teoria foi proposta lá no pós-guerra. Tá? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, ali, e essa teoria também tem muita influência do Karl Marx, que foi um dos teóricos lá do comunismo, do socialismo, sei lá. Tá? Que ele é voltado mais para as causas sociais, digamos assim. Tá? Diferente aqui do Malthus, que ele é mais vinculado às causas econômicas. Tá? Então, a teoria reformista do Marx, que é mais vinculada às causas sociais, ela é uma teoria que inverte a ótica e a lógica da teoria neomalthusiana. Então, se a teoria neomalthusiana vai falar que o crescimento da população gera miséria, aqui na teoria reformista vai ser o contrário, vai ser a miséria que gera o crescimento da população. Então, a miséria gera, vai em vermelho para ti, gera o crescimento da população. Deixa eu tomar mais uma água. Então, o que acontece? A miséria vai gerar o crescimento da população, porque se tu pegar, por exemplo, as classes sociais
que têm mais filhos, não são as classes sociais que estão em situação de miséria. Se pegar as classes sociais mais pobres, não são as que têm mais filhos. Então, Marx inverte a lógica lá da teoria neomalthusiana. Ele vai falar que a miséria é que gera o crescimento da população. Tá? Por quê? Porque as pessoas em situação de miséria, elas não vão ter acesso à saúde, não vão ter acesso à educação, não vão ter acesso a um planejamento familiar adequado, não vão ter acesso aos métodos contraceptivos, muitas vezes, e isso vai fazer com que elas cresçam, né? Vai fazer com que os casais mais pobres tenham mais filhos, justamente por essa falta de acesso a coisas básicas, saúde, educação, planejamento familiar, métodos contraceptivos e por aí vai, tá? Então, outra, né, eu te dei o exemplo das classes sociais. As classes sociais mais pobres normalmente têm mais filhos, justamente porque elas não têm acesso aos métodos contraceptivos, não sabem usar os métodos contraceptivos, porque não tiveram, sei lá, acesso à saúde, educação e tudo mais, e elas não têm um planejamento familiar também, porque muitas vezes elas crescem em um ambiente sem planejamento, muitas vezes as famílias não têm todos os membros familiares ali, não tem um pai, não tem uma mãe, não tem uma avó, e etc. Então, né, então são famílias desestruturadas, muitas vezes. E por crescerem, por se desenvolverem em ambientes de pobreza, a gente sabe que muitas vezes essas famílias, as comunidades e tal que estão em ambientes de pobreza são ambientes violentos, né, de disputa de tráfico de drogas, violência policial e por aí vai. Então, muitas pessoas acabam falecendo, né, nesses ambientes. Muito bem. Outro exemplo que eu te dou são os países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Nos países desenvolvidos, que tu tem uma qualidade de vida maior da população, tu tem uma natalidade menor, nasce menos gente. Por quê? Porque nos países desenvolvidos, tu tem uma qualidade de vida maior, as pessoas têm acesso à saúde, têm educação e tal, as pessoas querem investir na sua carreira profissional, querem investir, sei lá, querem estudar, investir na sua carreira profissional, querem viajar, querem fazer não sei o quê, querem curtir com os amigos, querem ir num bar beber, encher a cara no final de semana, etc. E os países subdesenvolvidos, que têm uma qualidade de vida menor, a natalidade acaba sendo mais alta. Então, tá, né? Se tu pegar, por exemplo, a África, que é um continente muito pobre, o maior crescimento populacional hoje é visualizado na África. A média de filhos por casal é de 5 filhos por casal na África. Enquanto na Europa, o continente mais desenvolvido, digamos, as taxas de natalidade são baixíssimas. Os casais têm um filho, né? Às vezes nenhum filho, né? Então o crescimento populacional é muito baixo. Diferente da África, que é alto. 5 filhos por casal, imagina. Se cada duas pessoas têm 5 filhos, a população vai mais do que dobrar daqui, sei lá, 30 anos, 50 anos, sabe? Então, tá. Essa teoria, a solução que ela dá para esse problema do crescimento da população e da miséria. Então, solução aqui, ó. Solução. Vocês estão entendendo? A internet tá, vocês não falaram mais nada, tá rolando, vocês estão enxergando. Tudo certinho. Tá tranquilo. Ah, beleza. Então, a solução para a miséria e para o crescimento da população, segundo a teoria reformista, tá? É uma melhor. Acho que eu vou ter que escrever aqui embaixo, não vai caber.
melhor distribuição de renda, essa teoria, tá? Vai propor. Por quê? Porque tu distribuindo melhor a renda do país, tu vai contribuir, essa renda vai contribuir para que as pessoas tenham maior acesso à saúde, maior acesso à educação, maior acesso a um planejamento familiar, acesso aos métodos contraceptivos. Outra teoria que envolve, né, melhor distribuição de renda, tu distribuir também, fazer serviços públicos, né? Então, por exemplo, o SUS, tu investindo no SUS vai fazer com que mais métodos contraceptivos, camisinha, pílula do dia seguinte, anticoncepcional, chegue às populações mais baixas, combatendo isso daqui, combatendo a miséria, tá? Tu investindo em saúde e educação, né? Eu falei da saúde do SUS, no caso, mas tu investindo em educação também, né? Tu vai fazer com que as pessoas se interessem mais em estudar, elas vão ter um emprego melhor e etc. Elas vão investir mais na carreira profissional delas se elas tiverem acesso ao estudo. Então, vai fazer com que tenha um crescimento populacional mais controlado ou um crescimento populacional menor, né? Outra coisa aqui, ó, melhor distribuição de renda que eu falei. Tem algum programa social que vocês se recordam, que vocês conhecem, que tem no Brasil? Né? Eu não sei se tem ainda, acho que tem ainda, né? Acho que tem. Enfim, tem algum programa social que é famoso por isso aqui no Brasil? Distribuir renda. Tem o Bolsa Família, exatamente, Bruna. Muito obrigado aí. O Bolsa Família. Então, o Bolsa Família, o Bolsa Esmola, o Bolsa Esmola, não sei o que, Bolsa Esmola. Cara, Bolsa Família, tudo bem. Tu pode ter 1000 críticas, eu também tenho 1000 críticas ao Bolsa Família, né? Não, Bolsa Família distribui 100 a 300 reais, né? Enfim, é uma esmola, realmente, né? Muito pouco, eu pelo menos acho que deveria ser mais. Porque assim, ó, tu distribuindo a renda para a população, tu injeta mais dinheiro na economia, por exemplo. Porque um cara que tinha a sua renda voltada, por exemplo, a pagar a dívida, agora, se ele tiver 100 reais a mais ou 300 reais a mais, ele vai comprar uma roupa melhor, então vai investir dinheiro na economia, ele vai comprar, sei lá, um pão, sei lá, ele só comprava pão com mortadela, por exemplo. Pô, agora ele vai comprar um queijo, ele vai comprar um tomate, então ele vai investir, esse dinheiro vai retornar para a economia. Pô, se ele ganhava, sei lá, um salário mínimo ali, menos de um salário mínimo, agora ele tem uma ajuda do governo nessa distribuição de renda, ele, sei lá, ele gastava uma grana lá pagando dívida e tal, agora ele conseguiu se recuperar da sua dívida e tal, agora ele ganha mais 300 reais do governo, ele vai fazer uma reforma na casa dele, ele vai fazer um puxadinho na casa dele, vai fazer um quarto a mais, então ele vai ter que comprar tijolo, ele vai ter que comprar, sei lá, cimento, ele vai ter que contratar um pedreiro, tudo isso vai gerar finanças para outros setores da economia. Vocês estão entendendo? Tá tudo certo? Tá. E outra também, né? No Brasil, assim, não é querer, tô defendendo Bolsa Família mesmo, eu sou a favor e tal, eu acho que deveria ser muito melhor, que deveria ser mais dinheiro, inclusive, que é pífio, é falho Bolsa Família, mas, enfim, eu acho que deveria ser muito mais, tá? Mas, enfim, quem quiser discordar, pode discordar. Eu concordo que existem e tem que existir opiniões diferentes, tá? Exato, ó, então esse programa ajuda muitas famílias a colocar um prato mínimo na mesa, né? E outra, o Brasil ele sempre sofreu muito com as migrações internas. Então, os nordestinos normalmente sempre saíam do Nordeste e iam para São Paulo, por exemplo. Então, tinha muito esse fluxo migracional no Nordeste, das pequenas cidades, das cidades muito pobres, para cidades médias, para cidades maiores. E o custo de vida em cidade grande é muito maior, tanto para a própria população como para o próprio governo, né? O governo tem estruturas mínimas ali que tem que ter, né? Então, botar asfalto na rua, iluminação pública, coleta de lixo, saneamento básico,
saúde, educação, etc. Não tem gastos mínimos que o governo tem. E o Bolsa Família, tem um estudo que saiu há uns anos atrás, que fala que o Bolsa Família diminuiu esses fluxos migracionais da pequena cidade para a média e para a grande cidade. Então, com o Bolsa Família, as pessoas ficam mais na sua terra natal, seja ela cidade pequena, por exemplo. Então, com o Bolsa Família, as pessoas ficam mais na sua própria terra e não tem essa migração da cidade pequena, porque na cidade pequena normalmente não tem uma economia bem estruturada e tal, a pessoa tem que migrar para uma outra cidade, buscar emprego e etc. E ela recebendo essa ajuda do governo, ela vai ficar na sua terra natal. E isso, por um lado, faz com que o Estado gaste menos nessas estruturas das grandes cidades. Menos asfalto na rua, menos saúde, menos educação, claro. Saúde e educação, sim, né? Mas menos gastos em saúde, menos gastos em educação, menos gastos em transporte público nas grandes cidades, que é muito mais caro do que em cidade pequena. Então, hoje em dia, se tu é um político, um deputado, um senador, só se não tem cérebro que tu vai defender a extinção desses programas sociais. Porque, por um lado, tudo bem, o Estado gasta mais aqui, mas economiza 20 vezes mais na outra ponta lá, entendeu? Então, esses programas sociais, eles têm um real significado na economia do Brasil, sim, sabe? Sem falar de toda essa questão ética de que para a população se alimentar e tudo mais, né? Mas se tratando de gastos sociais, realmente tem um impacto muito positivo na economia do país, tá certo? Em poupar dinheiro dos gastos públicos, como eu falei, e também essas pessoas tendo acesso a um dinheiro a mais de R$100, R$300 a mais, acho que nem chega a R$300, elas vão colocar esse dinheiro de volta na economia, né? Então, também vai gerar lucro para grandes empresários ali, que vendem tijolo, vendem calça jeans, vendem não sei o quê, entendeu? Então, é isso. Deu para entender? Estou cansado. Tá? E a gente tem, então, a última não, mas a teoria eco-malthusiana, tá? Número 4 aqui. A teoria eco-malthusiana. Eco de ecologia, né? Então, basicamente, essa teoria eco-malthusiana, ela foi proposta lá por entidades internacionais, o Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, Organização Mundial de Comércio, então todas as instituições ligadas ao comércio, economia mundial, certo? E essa teoria vai falar que o crescimento da população vai gerar degradação ambiental. Degradação ambiental. Tá? Por quê? Porque quanto mais a população cresce, quanto mais gente tem num país ou no mundo, mais degradação vai ter, porque mais recursos energéticos vai precisar. Recursos energéticos, tá? Então, as pessoas vão precisar de mais água, luz, né? Elas vão precisar se alimentar. Então, como é que as pessoas se alimentam? Através dos alimentos. Da onde vêm os alimentos? Da agricultura. O que precisa para a agricultura? Para ter agricultura, para a agricultura funcionar? Precisa de água. Então, se vai aumentar a produção de alimentos, vai precisar de mais água. Então, vai ter mais degradação ambiental. Da onde vem os alimentos? Da lavoura. O que precisa para aumentar as áreas de lavoura? Desmatar a terra, né? Então, precisa de mais área agrícola. Vamos ter que desmatar a floresta. Mais degradação ambiental, por exemplo. Tá? Então, tá. Essa teoria tá certa? Tá errada? O que tu me diz? O que tu acha sobre? Lembrando aqui, ó, solução, né?
Solução. Solução para o controle populacional. Controle populacional, métodos contraceptivos e tal, que já falava a teoria neomalthusiana. Tá? Então, todas as teorias malthusianas, a malthusiana, a neomalthusiana e a ecomalthusiana, o crescimento populacional vai gerar alguma coisa e eles têm uma população que é baseada no controle da população, no controle do aumento da população. Tá? Então, essas três teorias envolvem isso. Tá? O crescimento da população vai gerar algum problema e esse problema vai ser combatido com o controle populacional, deixarem as pessoas se reproduzirem, basicamente. Tá? Então, essa teoria está certa, está errada? Então, de certo modo, ela está até certa. Né? O crescimento da população, claro, mais gente, vai gerar mais degradação ambiental. No entanto, a degradação ambiental, aqui, ó, a degradação ambiental é muito resultado. Como assim, muito vaga? Espera aí. Ó, esse programa ajuda muitas famílias a dar certo. A solução me parece muito vaga. Todos poderiam estar certos se não tivessem dado soluções diferentes das apontadas. Enfim, a teoria malthusiana não está correta porque ela não previu os avanços dos avanços tecnológicos. Né? Hoje a gente consegue produzir muito mais alimento do que a gente consegue consumir. A teoria neomalthusiana, ela não prevê a concentração de renda também. Né? E a teoria reformista é a que mais está correta, mas, enfim, se tu pegar a teoria e tal, tu vai encontrar falhas também, né? Mas não cai no vestibular isso. É mais uma análise acadêmica que se faz, né, de que essa teoria não está 100% completa, então falta algumas coisas para deixar ela completa, mas entre todas essas apresentadas aqui, a reformista é a mais correta. Tá? E a gente vai ver na aula que vem por quê. E a 4, que é a ecomalthusiana, vai falar que o crescimento da população vai gerar degradação ambiental. Sim, pelo menos do capitalismo. Né? Então, a degradação ambiental está muito vinculada ao modo de vida que a gente leva. Modo de vida. E o modo de vida que a gente tem é uma sociedade baseada no consumo. Então, uma sociedade baseada no consumo é óbvio que vai ter muita utilização dos recursos energéticos, vai ter muita degradação ambiental. Quer ver? A quantidade de consumo. Né? Por exemplo, celular. Quantas vezes tu trocou de celular já assim o celular não está pifado, não está estragado? Bom, tudo bem, tu pode nunca ter trocado de celular por ele não ter estragado. Mas tem muita gente que troca de celular só porque mudou o modelo. Agora lançaram o iPhone 92, por exemplo. Então eu tenho um iPhone 91. Vou ter que trocar, né? Daí, o que vai fazer com aquele celular? Vai ficar guardado numa gaveta? Né? Bom, vou tentar vender e tal. Enfim, né? Daí Cara, a indústria da moda é uma indústria que consome muita água para te fazer uma roupa e tal, né? Enfim, Enfim, a indústria da carne, eu sou vegetariano também, quero dar uma de chato aí, de que comer carne é errado, mas é errado sim, velho. Então, comer carne é muita água que vai para fazer um bifinho lá. Eu já vou ler tudo que vocês estão falando aí no chat, tá? Enfim, para fazer um bife de carne, tu vai, sei lá, 2.000 litros de água, é muita água, é ecologicamente mais viável tu comer vegetais, sem falar no espaço físico que um boi precisa para crescer e para se desenvolver. Né? Tu consegue plantar muito alimento ali, por exemplo.
Outro exemplo, olha só, esse é muito bom. E daí, com esse, eu fecho a aula. Uma vez não, mas sempre que tu vai no mercado, né? Enfim, se tu comprar, por exemplo, um produto de limpeza, uma pasta de dente, uma bolacha e um refrigerante, e sei lá, mas o que? Tá certo? Daí depois essa embalagem plástica, ela quando tu paga, eles te dão uma sacola, velho. Eles te dão uma sacola de plástico. A sacola de plástico não tem é de graça no mercado, meu. Olha que absurdo isso. Em São Paulo, por exemplo, paga para sacola de plástico, se não me engano, mas também é 1 centavo ou 10 centavos, é uma coisa mínima, entendeu? E, enfim. Porra, é uma coisa que tem um impacto muito grande na atmosfera, na vida marinha, etc. Né? Oi. Sem falar naquelas embalagens de, sei lá, bombom, essas coisas, que é um saco cheio de outros sacos vendendo bombom. Não faz nenhum sentido. Tu deu spoiler agora. Eu ia falar disso, do biscoito, né? Então, tu procura, sei lá, aquele Hot Pocket da Sadia lá, aquele biscoito Rock Crack, sei lá, não sei o nome. Aquele biscoito da Sadia, ele é um biscoito, tem dois biscoitinhos. Desse biscoitinho envolto em uma camada de plástico, lá, em uma embalagem de plástico. Daí, 2 desses biscoitinhos vêm dentro de um pacotinho com mais não sei quantos biscoitinhos, em volta de uma camada de papel, papel alumínio. Daí, esse biscoitinho vem, sei lá, mais 4 embalagens dessa dentro de uma outra embalagem, sei lá, alumínio ou plástico. E aí essa embalagem vem, quando tu vai comprar uma, eles te dão uma sacola no mercado para te pôr dentro. Então, olha a quantidade de plástico que vem para te comer, sei lá, meia dúzia de biscoito, sabe? Que absurdo isso, velho. Que absurdo. Enfim, deixa eu ver o que vocês estão falando aí no chat, daí a gente discute mais um pouco aqui. Acho que todos teorias tá. No Brasil tem mais celular que brasileiros, exato. iPhone 50, daí vem o iPhone 5, 50 2.0, exatamente. As marcas lançam tipo um 2.0, uma alternativa mais potente que na real é só para vender mais. Essa ecomalthusiana me parece vaga, pois não é simplesmente controlando o crescimento. Peraí. Não é simplesmente controlando o crescimento populacional sem dar uma base para as pessoas não passarem fome, ou um estado de miséria, de alguma forma, vai afetar a economia, por elas não gerarem renda para esses malthusianos. Sim, exato. Então, essa teoria, a malthusiana, ela também está equivocada, né? Por isso que ela é vaga. E uma teoria vaga, ela consegue ser desmentida facilmente, né? Então, a teoria ecomalthusiana está muito vinculada ao modo de vida que a gente leva. Se a gente leva um modo de vida baseado no consumo, a gente vai ter muita degradação ambiental. Mas a solução pode estar associada à sustentabilidade em vez do controle populacional. Exato, né? Então, a sustentabilidade é muito vinculada ao modo de vida que a gente leva, né? E o modo de vida que a gente leva não é sustentável. Por isso que se criou essa teoria, né? Esse mito de que o crescimento da população vai gerar uma degradação ambiental maior. R$200 só nisso. Tá. Tem TikTokers dos Estados Unidos arrumando a geladeira. Só tem plástico na geladeira. É cada fatia de queijo embalada. Exato, tem aquelas fatias de queijo também, né? Que tem um queijo, daí tu puxa, daí embaixo tem uma fatia de plástico. Daí uma fatia de queijo, uma fatia de plástico. Uma fatia de queijo, uma fatia... Pra que tanto plástico, velho? É legal as embalagens que tem alça. Não precisa da sacola. É isso, é. Tá. Então, cara, assim, sei lá, acho que daqui a alguns anos, e a gente já está vendo o impacto
do plástico na nossa vida, mas daqui a alguns anos a gente vai se questionar. Assim como alguns anos atrás as pessoas usavam, sei lá, a calça Saroel, por exemplo, usavam munhequeira, eu usei munhequeira, inclusive. Daqui a alguns anos a gente vai pensar, porra, velho, a gente usava sacola plástica, velho. A gente ia no mercado e não levava eco bag lá, né? Então, enfim, que tempos que viver, tá? Com essa eu me despeço. Até a semana que vem. Semana que vem a gente... Exato, comida de plástico virou comida de tartaruga, infelizmente. Então, semana que vem a gente vai falar sobre a teoria da transição demográfica. Semana que vem não tem aula, é feriado. Beleza, então. Na outra semana a gente fala sobre a teoria da transição demográfica, que é muito baseada na teoria reformista, tá? Falou, se cuidem e até mais. Falou. Tchau, tchau. Deixa eu ver aqui como é que sai. Tchau, Sérgio. Falou. Valeu. Bom final de semana.